Olá, meus amigos estudiosos de matemática, tudo bom com vocês? Aqui nós estamos na nossa 8ª aula do nosso curso básico de matemática, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Glauber, eu sou professor de matemática e estou aqui acompanhando vocês nesse curso de matemática básica aqui pelo YouTube, certo? Vamos para a continuação da nossa aula então? Para a aula de hoje nós vamos falar dos números racionais, certo? Vai ser uma aula de introdução dos números racionais. Vem comigo, vamos lá! Então, para a nossa 8ª aula, nós vamos falar agora sobre o conjunto dos números racionais. O que são números racionais, né? Nessa aula de introdução nós vamos ficar sabendo o que significa. Números racionais, pessoal, é todo número, né, que pode ser escrito em forma de fração. Então nós temos alguns exemplos aqui, ó. Temos algumas frações com sinal de mais, né? Frações positivas. Nós temos aqui 5 sétimos, 1 terço, 9 quartos, né? E do mesmo modo nós temos as mesmas frações, só que com sinal de menos. Menos 5 sétimos, menos 1 terço, menos 9 quartos, né? Então o número que pode ser escrito através de uma fração é o que eu vou chamar de número racional, ok? Vamos lá. Todo número inteiro também é um número racional. Por exemplo, ó, o número 8. O número 8 ele é a mesma coisa que a fração 8 sobre 1, ou 8 inteiros. E da mesma forma ele sendo negativo, né? Menos 8 é a mesma coisa que a fração negativa, né? De 8 sobre 1. E outra coisa, pessoal, inclusive o número 0 também ele é representado através de uma fração. O 0 é a mesma coisa de 0 sobre 1. Beleza? Vamos continuar. E aí, pessoal, nós sabemos também que as frações, elas também significam divisão. Como assim? Ó, nós temos um exemplo aqui, ó. Menos 3 dividido por mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que a fração menos 3 sobre mais 5. Ou seja, o número de cima está sendo dividido pelo número de baixo. E aí, ó, se eu tenho o número 3 negativo e o número 5 positivo, eu vou fazer aquele mesmo jogo de sinal que a gente costuma fazer na multiplicação. Quando os sinais são iguais, vai dar mais. Quando os sinais são diferentes, dá menos. Então, ó, menos com mais, sinais diferentes, ficou menos. Então é a mesma coisa de menos 3 quintos. Certo? Vamos aqui, ó, ver mais um exemplo. Menos 8 dividido por menos 7. Então é a mesma coisa que menos 8 sobre menos 7. Os sinais são iguais, tá vendo? Menos com menos, então vou dizer que dá mais. Ou seja, mais 8 sétimos. Que também, se quisermos escrever 8 sétimos sem o sinal de mais na frente, né? Quando não tem sinal de mais, a gente já sabe que o número é positivo. É a mesma coisa. Certo, pessoal? Então, os números fracionários, eles fazem parte dos números racionais. A outra forma de se demonstrar um número racional é também através dos números decimais. Que é isso? É aquele famoso número com vírgula que a gente está acostumado a calcular. E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, um número com vírgula, né, um número decimal exato. Como assim? É aquele número que depois da vírgula tem uma, duas casas, três, ou seja, ele tem fim. Se você fizer a divisão de 7 por 2, você vai ver que o resultado dela vai dar o quê? 3,5. Né? 3,5. Então o quê? Terminou aqui no 5. Então eu digo que é um número decimal exato. Olha só. Menos 4 quintos, né? É uma fração negativa. Fazendo a divisão de 4 por 5, eu vou achar o número de 0,8. Né? Como ela é negativa, então fica menos 0,8. Ou seja, é um número decimal exato, tá vendo? Ele não tem outros números, né? Uma continuação infinita, né? Que é o que a gente chama de periódico, que é o que nós vamos ver agora. Olha só, número decimal periódico.
Então, ó, se a gente fizer a divisão de 1 por 3, nós vamos encontrar o 0,33333333 e esses 3 aqui não vai ter fim, né? Vai ser uma continuação aqui, né, infinita aqui desses números 3. E a mesma coisa com 4 dividido por 9, né? 4 nonos. Nós vamos encontrar o quê? 0,444444 e assim sucessivamente. Eu espero que todos tenham entendido essa aula. E para a próxima aula eu vou focar um pouquinho mais nas contas de divisão com vírgula, né? A divisão desses números decimais, que eu sei que a gente acaba esquecendo algumas coisinhas. Então, para a próxima aula nós vamos retomar mais essa parte aí, certo? Para quem gostou dessa aula, não esqueça de deixar sua curtida aí, né? Compartilha para mais pessoas e vamos aprender a matemática, certo, meus amigos? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!